Bem-vindos e bem-vindas ao Passando de Nível, o podcast de games aqui do Podverso da Geek. Meu nome é Felipe Chaves e estou de volta! Depois de um tempo aí, né, fui super bem substituído, tanto pelo Rafael quanto pela Paola, mas aqui estou, de volta aqui às minhas atividades. Tive férias, tive doente, teve várias coisas nesse intervalo, mas estou aqui, peguei um continue, estou de volta ao Passando de Nível. E não estou sozinho, já voltei para um episódio importante, estou aqui trajado de gala com ele, Léo Nerdkit. Tudo bom, Léo? Opa, salve, salve, meus amigos e minhas amigas, sempre muito bem trajado para esse tipo de podcast, né? E o nosso bot tá tão com saudade dele que antes dele começar a falar, o bot já tava gravando a voz dele, só pra vocês terem uma ideia do tamanho da saudade que o bot tava. É o carisma de Belo Horizonte mesmo. Pois é, eu estava com saudade daqui também, saudade do Passando de Nível. Ouvi, acompanhei, eu vou ouvindo e debatendo ali com os outros participantes, com o Léo, no meu imaginário, enquanto eu tô ouvindo o episódio. Mas enfim, por que a gente tá tão bem vestido hoje? Porque o TGA já passou, mas o TGA não é a principal premiação de games. A principal premiação de games que nós temos a nível mundial atualmente é essa daqui. Top 5 jogos de 2025 do Passando de Nível. Então, finalmente, né, estamos... Será que a gente tá atrasado? Talvez não. Ainda estávamos jogando mais algumas coisas ali e tudo mais. Ainda é tempo, né? Principalmente com jogos tão caros. É bom a gente falar agora do que se destacou no ano passado, para vocês darem também aquele confere. Já já eu vou contar ali quais foram as regras, como que a gente fez ali essa divisão. Mas primeiro vamos falar aí do nosso jabá. Como é que tá o Podverso, Léo? O que você me conta? Ó, Podverso tá aí bombando, hein? Nós tivemos aí o lançamento de mais um Cinegeek, né? Que voltou aí falando de Pânico, com o Rodrigo. Sim. E a galera que ele chamou lá. Vários convidados, né? Isso, tem os nossos Passando de Nível aí, que você bem falou, que foi uma indicação do Rafael, aqui do Podverso, e também a Paola fez um comigo de MMO, né, de jogos de massivo multiplayer online aí, que a gente conversou bastante sobre. E também tem o nosso novo podcast, que é o Passando de Nível Offline, onde a gente tá falando aí de jogos de mesa, seja board games, cartas, colecionismo e principalmente RPG. Então vai ser o nosso podcast mensal aí, falando desse tipo de assunto. E como eu falei lá, e falei também no Cinegeek de ação, né, que eu participei, é um podcast construído junto com vocês. Então a gente vai começar a fazer junto com os comentários de vocês, a gente vai trazendo as coisas e vai debatendo. Então conto bastante com a participação de vocês, não só nesse podcast, como qualquer outro, principalmente nesse aqui. Se vocês vão concordar com as nossas listas, se faltou alguma coisa, já incentivo vocês a comentar aí no melhor agregador que você quiser, seja o Spotify, Instagram, vocês que sabem, a gente tá sempre lendo e respondendo. Exatamente, eu adorei, já falo que eu ouvi o podcast, né, o Passando de Nível Offline, eu já quero participar, já mandei pro Léo, falei, Léo, quero, nem que seja como convidado aí, me chama. É verdade. Quero participar também, ficou muito bacana. E aí tem todo o restante do Podverso e fazer o nosso jabá aqui também, né, me sigam no @controtédio, como eu tive todos esses desafios recentes aí, a página deu uma leve pausa, né, não tem tempo que eu não posto vídeo nem nada, mas assim como eu voltei pra cá, já já eu volto pra lá também. E o Nerdkit, como é que tá? Nerdkit tá bem, cara, ele tá com os vídeos de todos os dias aí, de gameplays, né, que eu faço às vezes em live, eu faço às vezes gravando com o Rafael, né, mas os conteúdos de RPG estão voltando, eu já tô produzindo eles de novo, né, atendendo a pedidos aí, então a gente vai voltar a ter conteúdos de RPG lá no canal. Então só fiquem atentos aí aos avisos, às redes sociais aí, né, @nerdkit no YouTube, @nerdkit com 2 T's no Instagram,
que eu vou atualizando vocês sobre esse tipo de conteúdo. E a lojinha tá firme e forte aí. É só acessar lá no perfil, você vai conseguir acessar a loja através da bio aí do Instagram. Tá com bastante item novo lá, desde Atari até Play 5, agora com card game também, né? Tem bastante card Pokémon, Magic. Dá uma passada lá, dá uma olhadinha e adquira o item que o Leozinho vai ficar feliz. É isso aí, faz a boa pro Léo. E Oh. vamos lá que a premiação, os patrocinadores, tá todo mundo esperando ali a gente começar. Então, roda a vinheta, Josimar. Bom, vamos lá. Então, de início, deixa eu contar pra vocês qual vai ser a lógica aqui, né? Qual foi a lógica por trás dessa premiação. A gente já tinha pensado em fazer esse top 5, mas ao invés de simplesmente eu vir aqui e apresentar o meu top 5 pra vocês e o Léo também, a gente fez algo mais democrático. Como o Léo falou, né? O Passando de Nível e muita coisa do Podverso é construído muito junto com vocês, junto com quem acompanha. E esse nosso resultado aqui, esse nosso top 5, também segue essa mesma lógica. Então aqui nós tivemos aí as nossas listas, né, os nossos 5 colocados, tanto o meu quanto do Léo. Pedimos também para Paola e para o Josimar, que são aí integrantes do Podverso. Então ambos também passaram a lista deles pra gente. E para complementar, teve o Wesley Alves, que já foi convidado, já participou aqui com a gente do Passando de Nível e participava junto comigo lá no Contra o Tédio. E o Fred, que é um dos nossos ouvintes, um ouvinte que não perde aqui o Passando de Nível, também me passou a lista dele. Então tivemos 6 pessoas participando, votando para poder chegar nessa lista aqui definitiva. E como que foi? Usando aquela lógica de o primeiro lugar vale mais pontos, o segundo lugar um pouco menos e por aí vai, atribuindo uma pontuação para cada lugar da votação de cada um. No final a gente soma tudo ali, coloca um bônus se esse jogo foi o primeiro lugar de alguém, coloca um bônus pela quantidade de pessoas que escolheram esse jogo e aí chega numa lista final. Então aqui eu vou... O mais legal, o grande plot twist aqui é que só eu fiz isso. É. Então eu recebi essa lista, eu mexi com esses resultados e eu estou aqui com os nomes. Então vocês vão ouvir aqui junto com o Léo. O Léo não sabe também o que esperar, ele sabe os 5 Nem jogos. da regra. Nem dessa regra de pontuação, nada. Nada. Exatamente. Então, ele vai reagir aqui junto com vocês. Eu vou contar quais são os jogos. A gente vai debater aqui se é surpresa, se não é surpresa, o que a gente achou, se na nossa visão é justo ou não. Vamos debatendo aqui rapidamente sobre todos esses lugares. Depois eu vou fazer uma menção honrosa ali, antes do primeiro, e aí depois a gente vem aí pro grande campeão. Qual foi o nosso GOT aí do Passando de Nível também. Vamos lá que eu tô animado. Depois dessa explicação, nem eu sabia, mano. Sério, não sabia. Tem todo um algoritmo, tem toda uma lógica aqui por trás. Fritou o Excel mesmo. Coisa... Eu tava ausente, mas eu tava trabalhando. Olha aí. Então vamos lá. Então, pro nosso 5º lugar, que é ele, Donkey Kong Bonanza. Em 5º lugar aí está talvez o principal lançamento do Nintendo Switch 2, né, que foi o Donkey Kong Bonanza. Talvez pegou o Léo de surpresa, e aí é o legal de uma lista democrática assim, porque esse jogo não estava na lista do Léo e nem estava na minha lista. Porque a gente não jogou, né? A gente já comentou, quem acompanha aqui o Passando de Nível sabe que a gente ainda não tem acesso ao Switch 2. Então, nós não jogamos... Eu já joguei, na verdade, mas eu não joguei o suficiente para poder avaliar ele e ele entrar num top 5, por exemplo. Mas, ainda assim, tá aqui. O que você acha, Léo, desse nome? É um nome que te surpreendeu? Você já imaginava que poderia aparecer por aqui? Qual que é a sua visão?
Não imaginava. Não imaginava que fosse aparecer. Talvez pelo fato aí da gente não ter jogado, né? Eu, pelo menos, não ter jogado. Mas tá bom, eu concordo de estar aí, porque foi um jogo importante para 2025, o melhor jogo da Nintendo, disparado de 2025. Ganhou o prêmio Família, né? Então já tem ele tem um prêmio já. Foi candidato também a GOT. Então é importante. Muito bom, muito bom. Muito bom gosto do pessoal aí. Sim, ele apareceu em 2 das listas, né, que a gente recebeu, e é isso, né, um grande jogo de plataforma, é o retorno do Donkey Kong, ele tem toda aquela mecânica diferente de destruição de cenário, né, que chamou muita atenção ali. Existem algumas críticas, tem gente que fala que talvez ele seja um pouco mais extenso do que deveria, mas ainda assim é um jogo de plataforma extremamente divertido, extremamente carismático, aquilo ali que o Donkey Kong sabe fazer, mesmo mudando um pouco o modelo, não é um Donkey Kong Country, né, que é o carro-chefe ali da franquia, mas ainda assim eles reformularam e chegaram jogando aí no Nintendo Switch 2. Muito bom, muito bom. Bom, então agora vamos para o nosso quarto lugar. Vamos passar de nível e vamos aí para o nosso quarto lugar. E o vencedor é ele, Hades 2. Então, em Tá. quarto lugar, tá aí o novo jogo da Super Giant. Né? O primeiro jogo já foi um sucesso absurdo, o segundo jogo já fez muito sucesso, até mesmo antes dele ser lançado definitivamente, né, em Early Access ali, e aí ele realmente foi lançado, muita gente vê ali como apenas uma sequência muito próxima do que é o original, mas ainda assim é um jogão. O que você Uhum. achou desse nome por aqui, Léo? Achei bom também, mas talvez 4, dependendo do que vier pra cima agora, ficou arriscado. Porque o Hades 2 é um baita de um jogo, cara. Pô, é o tipo de jogo que eu gosto. É roguelike, isométrico, upgrade de personagem, história profunda. Eu gosto muito. E animação feita à mão. Então é um combo assim que eu gosto pra caramba desse tipo de jogo. Eu não coloquei ele na minha lista, mas depois eu explico pra vocês como eu montei minha lista, né? Mas da jogo, cara. Ele é um jogo muito, muito bom. Vamos ver o que vai vir pra cima agora. Porque agora tem que vir assim. Porque Hades Eu já Nossa. adianto aqui que Hades 2 foi o meu segundo lugar. Tava muito Então, mais alto na minha lista, foi um dos jogos que eu zerei e foi um dos meus jogos favoritos do ano. Assim como o primeiro também foi um dos meus jogos favoritos do ano em que ele lançou. Então eu gosto demais, demais da franquia. É, tomara que exista um Hades 3 que eu vou continuar jogando, mesmo que seja essa mesma fórmula. Eu vejo que muita coisa eles conseguiram. É parecido, mas é diferente. Né? uhum. A jogabilidade com a Melinoe ali, que é a protagonista, é muito diferente dos Agrios, então os poderes são diferentes, as armas são diferentes, então eu acho que eles conseguiram colocar coisas diferentes o suficiente pra me fisgar. Então acho um jogaço. Assim que é bom, né, cara? Mantém a essência, mas eles colocam aqueles elementos diferentes que dá um a mais pro jogo aí que empolga a gente, né, cara? Parece que você tá jogando um jogo diferente, de fato, assim. Mas com as mesmas mecânicas, praticamente, né? Com a mesma base. Isso aqui é continuação, cara. Pra mim, isso aqui é uma continuação de franquia, é isso. Você ter a base e adicionar coisas pra melhorar o jogo ou manter no mesmo nível do anterior, sabe? Eu acho isso muito foda, assim, quando os caras fazem isso. Concordo plenamente. Bom, agora a gente vai pro pódio, né? Vamos entrar no pódio então, passando de nível mais uma vez, passando agora pro nosso nível de bronze. Opa. Então, e em terceiro lugar nós temos Dispatch. E aí, Léo, Hum, esse daqui eu vou até deixar você falar mais. O que que você acha de Dispatch? cara, quando eu montei a lista, ele foi no meu número 1. Porque a minha lista eu montei de forma assim: eu peguei 2 jogos que eu já esperava que fossem bons, um jogo que eu tava na hype e 2 surpresas.
E o Dispatch foi uma surpresa muito, muito boa. Porque ele é um jogo de escolhas mais interativo que eu já joguei na minha vida. Porque você joga muito ele, você tem as cutscenes rolando, você pode jogar as cutscenes. O jogo tem 3 finais diferentes. Eu fiz os 3 já. De tanto que eu gostei do jogo. Não é um jogo enjoativo, muito bem dublado, por sinal. Pela aquela galera do Critical Role, tem alguns outros dubladores mais acima da média lá, americanos, né, que dublaram também. Sim. E fora a interação do Dispatch por si só, né, que você é um líder de heróis que você vai manejando os heróis ali para fazer pequenas e grandes missões, né? Por isso que chama Dispatch. Então, Sim. ele é muito surpreendente, a história é muito boa, os personagens são extremamente carismáticos, ele é muito dinâmico para um jogo de escolhas. Tem o suficiente de gameplay, então você vai zerar ele ali em torno de 8 a 10 horas de gameplay, às vezes até menos, né? Para você fazer os 3 finais é mais ou menos por aí. Tem os quadrinhos que você pode ler e os quadrinhos complementam a história do jogo. Então você entende mais sobre os heróis e anti-heróis que você vai encontrando e remanejando ali, né? Você fala mais sobre eles, então ele é surpreendentemente bom, assim, ele é muito acima da média, né? Então ele é um primeiro lugar. Eu só não sei se com Hades na lista eu colocaria ele em terceiro, sabe? Pra mim ele Entendi. seria, com o Hades, ele seria o quarto aí. Mas Entendi. tá bom, beleza, show de bola. Muito É boa um ótimo escolha, jogo, ainda mais finalmente um da porque minha lista. foi seu primeiro lugar, né? Então, você foi o Foi. responsável por ele estar Desculpa. acima aqui na lista, estar em terceiro lugar. E eu confesso que, assim, eu concordo demais com o que você falou no fator surpresa. Eu já tinha visto que esse jogo ia lançar, ele não chegou fazendo muito barulho, né, quando lançou, mas muita gente foi falando bem. Eu já esperava que seria bom, pelos comentários positivos e tudo mais, mas ainda assim, que bela surpresa, Léo. Assim, Foi. eu fiquei. A gente fez aqui, né, nosso episódio de trimestre, do lançamento do trimestre. Eu falei que eu queria jogar ele, que ele tava lançando ali pro Nintendo Switch. Peguei, comecei a jogar e eu não esperava que era. Eu não conseguia parar de jogar. Sabe? Eu não sou de jogar por muito tempo seguido, assim. Só que a história tava tão cativante, a forma de jogar, o serviço ali que é o Dispatch é tão legal de se fazer. Os personagens são tão carismáticos que, assim, quando eu zerei, eu fiquei triste. Sabe? Porque tem jogo que quando você zera, você já tá meio cansado. O próprio Hades 2, eu amo o Hades, mas, poxa, chega uma hora que você tem que fazer tantas runs ali, finalizar tantas vezes que você já, poxa, eu já quero acabar, sabe? Eu já quero fechar esse livro. O Dispatch, na hora que acabou, eu falei, poxa, mas eu jogava mais, sabe? Se ele tivesse mais capítulos, eu jogaria esses capítulos a mais. Se ele Também. lançar Spin-off. temporada. Ou então, tipo, ter uma temporada nova todo ano. Eu vou jogar essa temporada nova todo ano. De tanto que eu gostei da forma que ele funciona. Mesmo que não tenha uma super trama por trás agora, mas eu queria ver até o dia a dia daqueles personagens. De tanto que eu gostei ali de como tudo funciona. Então, quem acha que, pá, mas isso aí não é um jogo, né? Isso não. Por favor, isso aqui é um jogo e é um jogaço. Sim. Jogaço mesmo, cara. Então, Jogaço mesmo. Dispatch, pra quem não deu uma chance ainda, acho que vale muito a pena dar a chance. É um jogo muito diferente do que muita gente já jogou, mas que tem essa história extremamente cativante ali. Mesmo que não seja a história em si não é tão diferente. Agora que a gente tem várias histórias de grupo de heróis desajustados, grupo de anti-heróis e The Boys, e tem várias coisas que levam um pouco pro que é a história de Dispatch. Mas você tá ali tomando as decisões, interagindo com esses personagens e tudo, é muito legal. Sim, nossa, demais. Bom, então vamos continuando então, porque eu acho que vem uma surpresa pra você. Que rufem os tambores pro nosso nível de prata, o nosso segundo lugar.
Temos então Split Fiction Puta que como pariu. a nossa medalha de prata aí do passando de nível de melhor jogo de 2025. E aí, Léo, imaginava essa? Te pegou de Não, surpresa? não, cara, essa pegou. Essa pegou. Essa pegou porque eu não acho o Split Fiction tanto assim, não, cara. É um jogo divertido, tal, pelo que eu vi, não joguei muito, talvez eu mude de opinião quando eu pegar pra jogar, mas assim, sei lá, acima de Hades e Dispatch, mano, achei estranho. Eu tô com medo do primeiro lugar. Assim, eu sei É, que é um jogo divertido, um jogo família, um jogo pra jogar de dois, elas andam pelos universos, né, dos sim, a videogames e premissa do é muito legal, cinema. né? A premissa é muito legal, tal, né? Vem inspirado de um GOT, né? Que é o It Takes Two. Mas sei lá, desses aí que a gente falou até agora, eu colocaria só acima do Donkey Kong, mano. De resto, caramba. Pois é, mas ficará em segundo lugar por causa da nossa democracia aqui, né? E de Sim. certo modo, Leo, assim, eu não joguei Split Fiction ainda, mas ele tá na minha lista e eu vou jogar, porque eu gostei demais de It Takes Two. Então, eu acho que o Joseph Fares, ele achou ali a mina de ouro, né? Então, ele, além de... Ele ganhou, venceu o GOT ali com um jogo cooperativo, né? Cooperativo de sofá, que é algo que, infelizmente, a gente não tem tanto mais, esse coach co-op ali. Um jogo que é exclusivamente cooperativo, né? Não tem como você jogar ele sozinho, ele foi feito, pensado todo para jogar de dois. E pelo menos tudo que eu já ouvi falar é que Split Fiction ele melhora tudo de It Takes Two. Tudo que na jogabilidade, nos personagens, né? Porque a história de It Takes Two ela é meio divisiva, né? Assim, nem todo mundo concorda muito com algumas coisas que acontecem ali naquele relacionamento, não. Já aqui não, aqui parece que é muito melhor a esse ponto. E essa premissa que a gente já falou, né? De, poxa, uma delas é super escritor e fã de fantasia e a outra de ficção científica, então eles brincam com isso, né, de essa mescla desses mundos ali enquanto tá jogando. Então não tive a oportunidade ainda, mas estou simplesmente aguardando promoção, esperando aparecer com um preço bacana aí, porque esse com certeza é um jogo que eu vou conferir, e ele ganhando essa medalha de prata aqui, né, estando aqui no nosso nível de prata, me chama ainda mais atenção, porque para ele estar aqui é porque ele conseguiu estar alto em várias listas. Então, por isso que ele acabou entrando aqui também. Tá bom, beleza. E agora, antes da gente passar aqui já para o nosso primeiro lugar, eu quero fazer uma rápida menção honrosa, né, de alguns outros jogos aqui que apareceram nas listas de todos os nossos votantes ali. E aí a gente falar deles rapidinho aqui, pelo menos o jogo mais bem avaliado que não entrou aqui nesse top 5 de cada uma das pessoas. Então, começando com o seu, Léo, vamos começar por você mesmo. O seu jogo mais bem avaliado que ainda não apareceu por aqui e que não vai aparecer é Suicoden 1 e 2 Remaster. O que você conta pra gente? O porquê que esse jogo entrou na sua lista? Então, esse jogo, quando eu falei lá como eu fiz a lista, ele é o meu hypado. Né? O Suicuden, eu joguei muito, 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 muito eles na época de Play 1. E quando eu vi que eles remasterizaram no método 2.5D, cara, nossa senhora, que jogo fantástico, velho. Que coisa boa de se jogar. Joguei a versão PC, porque é, né, mais baratinho, né? Tava bonito. Nossa, eu joguei um pouquinho do 1 e um pouquinho do 2, eu não cheguei a zerar eles nessa versão, mas, cara, correspondeu a todas as minhas expectativas. Nostalgia bateu lá em cima quando eu joguei, porque, né, como eu disse, eu joguei bastante as versões raiz de Play 1. Então, quando anunciou, vocês podem escutar o Dubmestre aí, eu fiquei animadaço, fui lá, peguei, joguei, adorei o jogo, os dois jogos. Aí, pela nostalgia e por tudo que eu já passei nesse jogo, por isso que eu coloquei ele na lista aí.
Então me surpreendeu bastante também como foi feito igual o Octopath Traveler e o Dragon Quest 3 Reimagined e o Dragon Sim. Quest 7 também. Então, nossa, jogaço, cara. Recomendo pra caramba aí pra quem quiser conhecer esse jogo, que é top, 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 top. Que legal. Então, ó, fica aí. Não pensa só no 5 aqui. Pega a dica das menções também, porque é só jogão. E acho que até essas menções honrosas aqui demonstram que foi um bom ano para os videogames, né? Porque tem muito Foi. jogo que não entrou no nosso top 5, mas que é jogo grande aqui, jogo que foi importante no ano. Inclusive, o próximo que eu vou citar aqui, que foi o jogo que não tá na nossa lista e que ficou mais bem colocado na lista da Paola, que é Hollow Knight Silksong, né? Aquele jogo Putz. que parou a internet quando ele foi anunciado. Anunciado não, né? Quando ele finalmente lançou. Porque anunciado já tem muito tempo. Então foi toda uma novela até esse jogo lançar. E quando lançou, ele arrasou quarteirões ali. Tinha jogo fugindo da data do lançamento dele. Ele teve toda uma questão de preço que a gente já falou bastante aqui, né, no Passando de Nível, como eles conseguiram colocar um preço justo para um jogo de um porte enorme ali. Então, assim, para vocês verem como é uma Hollow Knight Silksong foi um evento. E ainda assim, ele não tá no top 5 de jogos aqui do Passando de Nível. De tanto que foi um ano bom pros videogames. Foi. O que você acha aí, Léo? Ele Paula tá na fez uma minha. boa escolha? Ele tá na minha lista também. Ele era o último da minha lista. Eu coloquei ele aí porque ele é um jogo que eu gosto, né? Desenhado à mão, Metroidvania, upgrade de personagem e tal. Mas eu coloquei ele pela importância, né? Você acabou de falar da questão do preço, que nós falamos bastante sobre isso. Que até a galera do Pirata lá falou, não, a gente não vai piratear esse jogo, vai lá, compra porque é barato. Mas esse jogo, a importância dele foi o tapa que ele deu nas AAAs, né? Foi o tapa que ele deu em todo mundo, né? Ele foi um jogo que demorou para sair, pouca gente trabalhando, mas os caras fizeram. Você vê ali que os caras fizeram o melhor que eles puderam nesse jogo, nesse estúdio aí. Igual o próprio Hollow Knight, então capricharam demais. E como nós falamos lá na nossa retrospectiva, lá no nosso Top 2026, né, que a gente fez lá, inclusive recomendo vocês ouvirem, que tá muito bom esse podcast também. 2025 foi o ano do Expectativas. indie. Expectativa 2026, isso mesmo. Isso. O 2025 foi o ano indie. Foi onde o indie, vocês podem ver pelo próprio TGA, que só o Death Stranding foi a AAA que concorreu. O resto tinha o Double A, né, que é o Expedition, e os outros tudo indie. Tudo indie. Também teve o Donkey Kong, né? Mas tudo indie o resto. Então você vê que o indie foi lá no alto, os caras elevaram o nível aí do universo indie. Jogos baratos, bons, que você pode se divertir. Caso você não tenha grana para comprar AAA. E, cara, você pode ter certeza que 2026 vai ser a mesma coisa. Porque tem AAA bom aí, né? Acabou de sair o Resident Evil Requiem. A gente vai falar mais sobre ele pra frente. Que é muito bom. Mas os indies aí já estão dominando de novo. Eu só tô vendo o vídeo dos caras falando que tem jogos que surpreendem mais e mais. E nem estão sendo tão falados aí. Talvez a gente esteja passando aí por um momento da indústria, né? De mudanças. Cada vez mudança nós boa. tivemos mais jogo de serviço cancelado. E agora Uhum. e crescimento de indie, crescimento de Double A. Triple A tá caindo muito justamente pelo tempo excessivo para lançamento. Então, acho que a gente tá vivendo aí uma virada de chave, talvez, no momento dos videogames. O todo poderoso High Guard já vai lançar um update e vai encerrar. Então, High Guard daqui uns 2 meses é item de colecionador já. Pra quem quer comprar mídia física. Pois então, e esse aí a gente já tinha até previsto, né, Léo? Isso aí. Quem quiser ouvir aí o nosso episódio de TGA,
a gente já tinha meio que cantado a pedra ali, que esse foi um dos pontos baixos do TGA, era justamente... a- talvez se o Raigwar tivesse lançado sem colocar tanto holofote pra ele, teria sido melhor. Eu acho que ele ter Sim, de colocado tanto graça. holofote jogou contra, no final das contas. Esse tipo de jogo tem que Mas ser de vamos graça, não continuar com a adianta. nossa lista aqui. Então, dentro do Podverso ainda, então, Paola trouxe aí o Silk Song, foi o mais bem colocado dela, que não entrou no top 5. Mas temos aí Josemar Carlos também, e o dele foi Máfia, The Old Country. O jogo mais bem colocado e que não Oh, muito abriu bom, o top cara. 5 aqui. Não joguei e até também espero que você fale mais aqui, porque eu não tive a oportunidade de jogar nada da franquia Máfia até hoje. Então é uma franquia que eu ainda preciso conhecer e entrar. Mas merece estar aqui, Léo? Merece, cara. Merece a menção. Baita jogo. Ele pega a essência da máfia, sabe? Então, vamos supor assim: você vai assistir ali Poderoso Chefão. Aí você pega o antes disso. Tipo, como que surgiram as máfias? Na visão mais assim romântica da coisa, né? Na visão mais ali entretenimento, hollywoodiano da coisa. Como que surgiu a máfia? Por que foi criado isso? É o que você vai jogar. Então esse Máfia, ele veio bem antes do primeiro jogo, em termos de época. Ele vem antes da guerra, né? Vem ali durante ou antes da guerra, se eu não me engano. E ele pega toda a essência da máfia, assim, toda a essência dos jogos de máfia que você jogou, principalmente do 1 e do 2. Ele pega tudo isso. Toda a malandragem, a ação, as regras da máfia, tudo. Tá tudo lá, mano. Então, pancadaria franca, o respeito que os caras têm dentro das facções ali, como que é feito o negócio, tudo, tá tudo lá, mano. Tudo lá, um mundo aberto pra você jogar. Então ele é muito louco, cara. Ele é uma boa escolha também, cara. Uma boa escolha. Legal, eu acho que tem grande chance dele ser minha porta de entrada para essa franquia. É bom, cara. Muito bom. Muito bom. Inclusive eu tenho ele pra venda. Viu? Só esse site. Oh, Os caras, né? Já aproveita, olha né? aí. É isso aí. E aí, aproveitando, então, continuando aqui com as nossas menções honrosas, vem a menção honrosa do Wesley Alves, o jogo mais bem colocado dele, que não entrou no top 5 aqui, foi o Absolum, Muito que bem. para quem acompanha aqui o Passando de Nível, já ouviu eu falando bastante desse jogo aqui, porque nós gravamos um especial sobre beat'em up, né, e aí no final ali, durante o episódio a gente vai falando sobre a evolução do gênero beat'em up como um todo, e eu falei muito de Absolum, falei o quanto que eu vejo ele como quase o beat'em up definitivo, sabe? Que é a mistura de beat'em up com roguelike, né? Ou um roguelite, talvez. E aí, então quem não ouviu esse episódio, vale a pena conferir, porque ficou um episódio super legal. E aí lá eu falo o quanto o Absolum me chama atenção, né? Porque como o beat'em up ele já tem essa cara de arcade, né? De você jogar, perder e jogar de novo. Com o roguelike casa perfeitamente. Então, assim, fica. Relembra o que era um arcade ali, mas trazendo todos os elementos de roguelike, onde em cada run você consegue se aprimorar mais, desbloquear personagem, evoluir seus personagens, para na próxima run você conseguir ir mais longe, você conseguir fazer de uma forma diferente e etc. Então, assim, jogão. Achei. Fico feliz dele ter aparecido aqui nas menções, porque realmente é um jogo diferente, que infelizmente passa meio batido por muita gente, né? Muita gente não conhece, não viu, mas que é um jogo extremamente competente ali no que ele se propõe a fazer. Eu acho legal desses tipos de beat'em up, né? Que ele traz elementos diferentes, né? Então você tem mais de um poder, por exemplo, que você vai jogar um beat'em up. Beat'em up é soco, 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 pulo, voadora e um poder. Agora esse daqui não, esse aqui tem mais de um. Então você consegue ter uma gama de técnicas aí do seu personagem. Cada personagem tem o seu. Cada personagem tem o seu combo, inclusive, né? São combos diferentes. Então ele agrega, né? Ele colocando esses elementos de roguelike, que eu acho, né? Talvez seja
Acho que é mais roguelite mesmo. Sim, Colocando esses elementos de roguelite aí, dá um up pros beat'em ups aí, né? Então é uma boa escolha, é uma boa menção mesmo. Eu realmente tinha esquecido completamente dele. Foi uma boa menção aí. gostei também dele ter aparecido por aqui. E aí, a menção do Fred, o nosso ouvinte aí, um abraço, Fred, se estiver nos ouvindo Abraço, também. Fred. Foi esse diferente. Esse é um jogo que é um pouco polêmico quando aparece dessa forma, assim, em listas, né? A gente sabe que acontece isso em. Sempre que tem premiação, gera esse tipo de debate. Mas eu acho ok ele estar aqui, principalmente dentro de menções honrosas, que é Elden Ring Night Rain. Então, essa foi a indicação dele, esse foi o mais bem colocado ali para ele. Eu não joguei porque eu não jogo Souls-like no geral, mas todo mundo que gosta de Elden Ring e adquiriu Night Rain, eu vi que ficou satisfeito, sabe, que conseguiu aproveitar bastante. E como ele de certo modo é um jogo standalone, então não é só uma DLC padrão, né? Ele funciona ali à parte também de Elden Ring. Então acho que é ok dele participar e dele concorrer aqui também como um dos melhores jogos do ano. E aí, Léo, você chegou a jogar Night Rain? Não joguei. Apesar de ser um cara que gosta de Souls-like, eu não joguei. Mas tá bom, né, cara? Eu acho que ele é um standalone que pra muita gente passou batido. Talvez as pessoas estejam cansadas de ou do próprio Elden Ring ou de Souls-like, né? Teve assim Eu um acho que não, Souls-like eu acho que que talvez afastou é essa questão de ser um jogo co-op, né? Ele é um talvez, multiplayer. Então talvez eu muita gente não acha que queria algo novo ali, um novo jogo, um novo Souls, e focou no multiplayer, né? mas single player. Como é um jogo focado em. Só que, assim, dizem que a From sabe fazer, né? Soube fazer. Tanto que muita gente tá com uma esperança pro novo jogo, né? Que vai sair no Switch 2, justamente por o Dusk Blood, justamente por causa do. Que foi muito competente o que eles fizeram aqui em Night Rain. Mas ainda assim, as pessoas estão com saudade de um jogo que não seja multiplayer ali de Souls Likes da From Software, né? Não seja focado nisso, né? Porque Exatamente. todos são, né? Mas não é focado. Então, sei lá. Todos têm a opção, né? Mas É, não é o foco principal. eu não vi muita, assim, sinceramente, eu não vi muitas críticas, mas também não vi muitos elogios, né? Então eu fiquei com a sensação de ter passado batido esse jogo aí. Mas, tá bom, beleza. Lembrou aí do Souls-like de respeito aí. Pois é, tinha que ter um E aqui na lista, né? Não tem jeito. é, foi E uma boa agora, para menção também. finalizar as menções, a minha menção, o jogo que ficou mais alto na minha lista e que não entrou no nosso top 5 foi The Alters, que é um jogo que também eu já falei aqui no nosso episódio de indicação, eu já indiquei The Alters. É o jogo de uma empresa que eu gosto muito, da Eleven Beat, e ainda eles evoluem tudo que eles já fizeram em This War of Mine, em Frostpunk, colocando uma narrativa extremamente intrigante, né, ali, que você controla os seus personagens e os alters dele, né, os clones dele ali, que escolheram uma vida diferente. Você tem que. É um jogo de gerenciamento de recurso, então, ao mesmo tempo que você está gerenciando uma base, pegando mais recurso, você tem que cuidar ali desse relacionamento entre esses personagens. Eu acho que uma das coisas legais de arte como um todo, eu acho o videogame arte, eu sei que existe esse debate, e pra mim, videogame é arte, claro, videogame, cinema, dentre outros, eu acho que quando aquela produção tem o poder de te fazer ficar pensando nela, te fazer lembrar dela, ela já conseguiu ali cumprir um grande objetivo. Ela já é memorável. E The Alters é isso pra mim. Volta e meia eu lembro de The Alters. Sabe, é um jogo que pra mim não é aquele tipo, poxa, zerei e acabou. Não, zerei, mas volta e meia com alguma mecânica, poxa, nossa, aqui lembrei de
lembrei de The Alters, pô, saudade de The Alters, não animava a jogar de novo. Eu acho que esse jogo, ele passou batido, mas que ele ainda vai virar uma joia cult, sabe? Que lá pra frente ainda vão olhar pra trás e, pô, peraí, esse jogo aqui é bom pra caramba e ninguém falou sobre ele. Então, a minha menção aqui vai pra The Alters. E não é um jogo datado, né, cara? Ele é um jogo que você vai De jogar forma alguma. várias e várias vezes e você vai achar coisa pra fazer. Que é o sentido de gerenciamento de estratégia, né? Sim. Então, e ele é E provavelmente diferente é aquilo. pra Toda vez caramba. que você jogar, dá pra você seguir por caminhos diferentes, porque pra quem não viu, assim, como eu falei, né, você faz os seus alters ali, só que você tem opções. Pra que lado você vai seguir? Você vai querer um alter que é médico? Você vai querer um que é botânico? Você vai querer um que então tem opções que você pode fazer e aí todo jogo fica meio diferente por causa disso. Porque cada um deles tem uma personalidade. Então, até isso traz esse fator de se você jogar daqui a um tempo, você pode jogar e ter uma experiência tão boa quanto. Não vai ser simplesmente igual o que foi antes. Uhum. E árvore, ele tem árvore de evolução, né? Isso é que é Isso, doido. Tem mais exatamente. essa Cada ainda. um dos personagens tem habilidade diferente, então tem muita coisa legal ali. Decisões difíceis, né? Porque isso é famoso da empresa, então volta e meia você tem que fazer algumas decisões extremamente questionáveis, eticamente falando. Então, isso é uma das coisas legais aí de The Outers. Bom, então finalizamos as menções. Vamos relembrar aqui então a nossa lista principal. Então, em quinto lugar do nosso Passando de Nível Awards aí, da nossa grande premiação, ficou Donkey Kong Bonanza. Em quarto lugar, nós tivemos Hades 2. Em terceiro lugar, nós tivemos Dispatch. Em segundo lugar, tivemos Split Fiction. E pro nosso primeiro lugar, Se for diferente do que eu tô pensando, eu vou ficar bravo, hein? não é diferente, é aquele que você está pensando. Ah, bom. Em primeiro lugar, o melhor jogo do ano, de acordo aqui com a votação do Passando de Nível, é Clair Obscur Expedition 33. Então, nós batemos aí com o TGA, É. o jogo do ano que venceu premiações em todo canto, também foi o nosso jogo do ano aqui. Dos nossos 6 votantes, ele estava em 4 listas. Né? Foi legal porque a gente teve votantes com votos muito diferentes, mas aqui não. Esse jogo foi de longe, a nossa maior unanimidade. Então, é um jogaço, né? É um jogaço, assim, é um jogaço em muitas camadas. É um jogaço visualmente falando, e quando eu falo visualmente não é nem falando de gráfico em si, mas sim de direção artística como um todo. Trilha sonora é absurda, né? Um dia desse eu tava ouvindo aqui, parei pra ouvir só a trilha sonora. A jogabilidade, o que eles fazem ali com RPG de turno é muito legal. Então, assim, a gente tem RPG de turno. Muita gente, quem tem algum tipo de preconceito com RPG de turno, é porque tá muito no passado. Porque já fizeram muita coisa diferente com RPG de turno. E ainda assim eles conseguem inovar. Cada personagem aqui se joga de uma forma diferente. Então, isso é muito legal. E ainda tem a história. Sabe? Que ela eu acho que é o principal aqui, que é uma história extremamente diferente e que você contando essa história para qualquer pessoa que goste ali de uma ficção científica e tudo mais, tudo, a pessoa vai ficar intrigada. Então, eu não zerei ainda, eu tô jogando ele nesse momento, é o principal jogo que eu tô jogando, eu já tô ali por mais da metade, e nesse mais da metade que eu tô, ele já é o meu GOT. Isso porque eu sei que o final é bom, eu sei que a reta final é boa, eu sei que tem muita coisa ainda pra poder melhorar a minha experiência, tem muitos mistérios que eu ainda preciso de resolver, mas até onde eu tô, ele permanece sendo o meu GOT também aqui, e fico feliz que ele não é só a minha opinião, né? São das 4 pessoas que colocaram ele na lista, juntando todas as pontuações e os rankings, ele ficou aqui no nosso primeiro lugar.
É. Eu sei, isso aqui não te pegou de surpresa não, né, Léo? Não, pelo amor de Deus, se fosse diferente, ia ficar chateado. Aceitaria se fosse o Silk ou o Hades também primeiro, tava bom, mas tudo bem, mas o Expedition não podia faltar, né, cara? E Sim. por tudo que foi feito por trás também, cara, porque, né, são todos ex-Ubisofts que se juntaram, né, eram duas empresas diferentes que se juntaram e fizeram, e como eu falei pra vocês, do que foi a representatividade indie no ano passado, esse também foi um puta de um tapa na cara, porque eles vêm de empresas AAA e fizeram um jogo do zero. Nós daqui não consideramos indie, né? Nós consideramos Double A, mas ele é Sim. indie porque a empresa ainda é indie, né? Talvez ele vire uma AAA esse ano, mas quando foi feito o jogo, ela ainda era indie. Então Sim. os E ainda assim, né, caras. aquilo, é uma quantidade pequena de pessoas, sabe? A gente tem tantas Isso. empresas gigantescas aí lançando o jogo mais ou menos, e aqui, ok, que caiu por terra a questão de que era só 30 pessoas fazendo, que no final das contas viu-se que tem mais, mas ainda assim é pouco, perto de vários outros jogos que normalmente são os jogos aí que são indicados e etc. Então, ele é aquilo, igual a gente falou do Silk Song, eu acho que aqui também, né, Léo? É um jogo importante para a É, indústria. um jogo importantíssimo. E assim, uma empresa que se remoldou, né? Que eles estavam fazendo só coisa pequena. Eles saíram da Ubisoft e estavam fazendo coisas pequenas só. Pequenos desenvolvimentos, participações em jogos e tal. Os caras pegam, se junta e faz um jogo desse tamanho. Usou tudo que tinha direito, porque eles colocaram Charlie Cox pra dublar, que é o Demolidor da Marvel aí, tá? Colocaram a Jennifer English, que atuou e dublou, né? Ela é uma atriz que tá em Hollywood agora, mas ela já é super acostumada a fazer videogame, né? Já participou de vários jogos, dublou várias coisas. Colocou dubladores de calibre muito alto, que são acostumados a dublar videogame. Atores e atrizes que não são conhecidos em Hollywood, mas são super participativos em videogames, em movimentos, coisas. Então, a equipe de. O elenco que foi montado são muito experientes. Muito. Os famosos que estavam juntos, que são super experientes em atuação também. Então tava lá. Tanto que a Jennifer English ganhou o prêmio. Né, Ganhou, por causa disso. foi vencedor ali do Foi, prêmio de melhor atuação, né? foi a vencedora, Melhor ganhando em cima. performance. Exatamente, ganhando em cima de muita gente grande. Então ela. Eles foram muito bem nessa, usaram todos os contatos que tinha da época de Ubisoft e tal, e montaram o jogo, investiram e conseguiu. Então prova aí que, gente, o mercado dos jogos tem muita coisa, não precisa ficar preso em AAA, não precisa ficar preso em nada, tem muitos vertentes que você pode explorar. E tanto o Silk Song quanto o Expedition foi uma resposta para isso. Né? É possível, você consegue fazer sem frescura, basta que você faça um bom trabalho. Que você vai conseguir E, vender bem e conseguir dinheiro para próximos projetos aí. e aí, só reforçando isso que o Léo falou, né? Dos 6 indicados a melhor performance do TGA, metade, 3, era de Expedition 33. Então, só Exatamente. para ver ali o quanto que não só eram ótimos atores, intérpretes ali, mas também como o jogo exige isso, né? Porque não adianta você ter um ótimo ator e não ter oportunidade dele performar. Mas não, como é um jogo. Ah, pô, mas é um RPG de turno? Sim, é um RPG de turno e tem uma baita de uma história extremamente emocionante, com vários momentos muito marcantes ali. Então eu acho que ele merece sim, sabe, todo esse reconhecimento que ele ganhou aqui e em todas as outras premiações. Exatamente. E é isso. Então assim fechou a nossa lista,
né? Assim fechou ali a principal premiação de 2025 dos games. Finalmente podemos Exatamente. fechar 2025 e aí agora falar mais, focar em 2026. Mas perguntamos aí pra você, você que tá nos ouvindo, qual que é a sua lista? Qual que é o seu top 5? Coloca, eu vou colocar os meus lá no comentário, depois você coloca o seu também, Léo. E aí, quem quiser, coloca lá também pra gente poder ver a lista de todos vocês ali, quais outros jogos que valem a pena ser jogados e o que vocês acharam também do ano de 2025, né? Como se vocês têm essa visão igual a nossa, otimista do que foi aí 2025 para os games. Agradeço, Léo, muito obrigado aí pela parceria, muito bom estar de volta. Eu que agradeço. E volto sempre. Estarei de volta, sim, aqui direto pro Passando de Nível. Obrigado aí, de toda forma, para todo mundo que tá ouvindo. Obrigado demais para todo mundo que votou, as pessoas que votaram aqui, que construíram esse resultado junto com a gente, né? Foi muito legal fazer tudo isso, montar essa lista. E até o próximo episódio. Valeu, gente. Valeu.